Olá, ouvintes. Eu sou o Pietro e estou aqui para apresentar mais um podcast. Sejam bem-vindos ao nosso programa, com apresentações Cauã, Matheus, Milena e Santiago. Nós somos da turma 202 e estamos realizando um trabalho de sociologia conduzido pelo professor Jean. Hoje vamos abordar um tema grande, importante e desigual social. Para discutir esse assunto tão complicado, estamos acompanhados de um especialista e temos uma forma dividido em dois blocos. No primeiro bloco, vamos definir e discutir o conceito de desigualdade social e como a socialização pode ser influenciada nesse contexto. No segundo bloco, vamos nos aprofundar em um problema social específico e entrevista um especialista na área. Vamos começar. Para começarmos, é fundamental entendermos o que é e como funcionam os processos de socialização, a maneira como aprendemos a nos comportar e interagir desde a infância. Tem um papel crucial no aumento ou na diminuição dessas desigualdades. As instituições sociais como família, escola e mídia moldam nossas crenças e atitudes, podendo tanto reforçar as barreiras da desigualdade quanto promover a igualdade e a inclusão. A socialização impacta profundamente nas experiências e oportunidades de vida das pessoas. Por exemplo, crianças que crescem em ambientes de alta vulnerabilidade social podem enfrentar mais desafios e menos oportunidades em comparação com aquelas de situações mais favorecidas. Isso mesmo. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre a desigualdade social. Esse conceito refere-se à diferença nas condições de vida, oportunidades e acesso a recursos entre diferentes grupos dentro de uma sociedade. Essas desigualdades podem ser econômicas, educacionais e entre outras, que influenciam diretamente na organização social e nas relações entre as outras pessoas. No próximo bloco, contaremos com a presença de um especialista, que nos ajudará a entender melhor esses conceitos. Nosso convidado é o psicólogo, teólogo e professor Ademir Borges, profissional com amplo estudo sobre desigualdade social e suas dinâmicas. Fiquem ligados para essa entrevista. Neste segundo bloco, vamos contextualizar uma desigualdade social, um tema de extrema relevância que impacta diretamente a vida de milhões de pessoas. A desigualdade social no Brasil é um problema causado por vários motivos como baixos salários, concentração de terra e pelo histórico de colonização e escravidão. Na paisagem do Rio de Janeiro, por exemplo, um contraste entre favelas e grandes edifícios é um reflexo de desigualdade social. Então, neste momento, vamos para as perguntas com o nosso especialista. Agora temos a honra de receber o professor Ademir Borges. Professor, é um prazer tê-lo conosco. Vamos direto às perguntas. Número 1. O indivíduo, ao nascer em uma sociedade desigual, se naturaliza sem perceber a desigualdade social? Então, o indivíduo, é claro que nasce nessa sociedade desigual, ele vai perceber uma estrutura desigual. Não que ele vai se acostumar, porque acredito, que à medida que esse ser humano está nessa sociedade, ele vai perceber as diferenças, não que ele vai achar que isso é natural, a não ser um sujeito, né, incapaz de usar a capacidade racional e de analisar os fatos sociais. Então, é claro, ele nasce numa sociedade desigual, mas acredito que a partir do conhecimento dessa realidade social, né, ele como ser humano, um ser racional, ele vai se dar conta dessas desigualdades. Ok, então vamos para a segunda pergunta. Quais são os maiores desafios que as pessoas enfrentam ao tentar superar as barreiras da desigualdade social durante a socialização? Então, em relação aos desafios que as pessoas encontram, elas ocupar esse lugar, né, nessa sociedade onde elas possam viver com dignidade. E é claro, enquanto isso, se elas estão excluídas, elas vão ter que lutar, trabalhar, enfim. Uma das coisas, eu penso e acredito, que vai colocar a pessoa
dentro dessa sociedade, participar da sociedade, primeira coisa, a educação. A segunda coisa, o trabalho. E a terceira coisa, penso que é a participação na política. Então, para poder olhar e reivindicar, né, os seus direitos. É claro, não o indivíduo sozinho, mas o indivíduo na comunidade. Então, é claro, sempre para todos, né, nós, a maioria de nós, para ocupar esse lugar na sociedade e ter esse, né, entre aspas, esse status de participar do bem-estar social, sempre vai ser uma luta, porque se tem uma maioria que detém esse poder, detém a riqueza, quanto uma maior parte vai estar, né, excluída, tanto da educação, da saúde, do mercado de trabalho e de tantas coisas. Então é preciso, então, como falei, o sujeito lutar e participar dessa sociedade. Então, é claro, para todos nós não é fácil, principalmente do lugar onde a pessoa está, se é um lugar de exclusão, um lugar de violência, um lugar onde a pessoa não tem um apoio dessa sociedade. Então, muitas vezes, a pessoa vai nascer excluída e vai morrer excluída, porque não vai chegar nesse lugar e participar dos bens da sociedade. Então, vamos para a última pergunta. Como instituições como a família, a escola e a mídia podem ajudar a diminuir a desigualdade social? Outra questão para se pensar é como as instituições, família, escola, mídia, podem ajudar a diminuir as desigualdades sociais. Penso que, primeiro, a família ocupa esse papel importante na sociedade. Se é, claro, uma família que tem uma estrutura, que tem uma educação, que essa família tem um trabalho, essa família participa ativamente dessa sociedade. Mas agora, essa é uma família que está aí à margem da sociedade, com a questão, passando as necessidades básicas, como desemprego, fome e outras coisas, como que essa família vai participar dessa sociedade e mudar essa sociedade. Então, penso que, principalmente, as famílias, elas têm um papel importante, mas como que está essa estrutura familiar? É outra questão que se levanta. A escola, é claro, o papel fundamental e mais importante sempre é da escola, porque a escola tem um papel, nós como professores temos um papel de ajudar os alunos a pensar qual é o seu papel na sociedade, qual é o seu papel em relação à política, qual é o seu papel em relação à reivindicação dos seus direitos, enfim, que trata lá dos direitos humanos. Então, o sujeito que pensa, o sujeito que desenvolveu a capacidade racional, tem essa consciência crítica dessa sociedade, que aprendeu na escola, ele tem um papel fundamental nessa sociedade, porque ele não vai mais olhar a sociedade com essas questões da desigualdade e vai aceitar. Ele vai lutar pelos seus direitos, não só para si, mas pelos outros também. Então, a escola tem esse papel fundamental e eu, como professor, por exemplo, na área da filosofia, sempre vou fazer os alunos a pensar e olhar os seus direitos, lutar e reivindicar aquilo que é parte da vida do sujeito, por exemplo, nas questões políticas, nas questões econômicas e outras questões que a sociedade aí oferece. E as mídias, é claro, as mídias muitas vezes elas são manipuladas e aí é a dificuldade para compreender. Então, a mídia sempre ela tem uma ideologia, a ideologia de um poder, uma ideologia dominante, e é claro, muitas vezes a favor de partidos políticos. Mas é sempre questionar e pensar, será que isso que as mídias informam passa? Será que isso de fato é verdade? Será que isso de fato é real nessa sociedade? Ou essa mídia faz uma maquiagem, né? Tem uma ideologia que não bate com a realidade. É claro, a mídia vai mostrar aquilo que é do seu interesse, principalmente
Uma mídia, por exemplo, uma Globo, vai mostrar aquilo que é de seu interesse e aquilo que a mantém no poder. Então, quando se pensa das mídias, dos meios de comunicação, sempre é questionar e perguntar se de fato isso é real e faz parte né, está dentro do contexto social ou é só informações para nos enganar, nos iludir e a gente não participar dessa sociedade como um todo. Então, eu sou professor Ademir de filosofia, sou formado nessa área, formado também em teologia e em psicologia. Então é interessante quando se pensa a sociedade nessas questões da nossa participação, como nós percebemos e estamos no mundo em que a gente vive com essas questões todas da realidade social. Um abraço aos alunos, ao trabalho que tem que realizar e até uma próxima. Então, muito obrigado por sua generosidade e dedicação ao responder nossas perguntas. Então, Infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim. Agradecemos ao professor Ademir por disponibilizar seu tempo e compartilhar seu conhecimento e nos ajudar a entender melhor as dificuldades da desigualdade social. Para finalizar, queremos convidar nossos ouvintes a refletirem sobre como as maneiras pelas quais aprendemos e nos comportamos podem tanto aumentar quanto reduzir as diferenças entre as pessoas da nossa sociedade. Pensem sobre o papel que todos nós temos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem. Até a próxima!